Vamos falar agora, direto de Lviv, com o nosso correspondente, Luiz Kawaguchi, onde o ataque russo matou ao menos 35 pessoas. Qual é o clima aí? Luiz, seja bem-vindo. Olá, espectadores, bom dia. Eu estou em Nova Yavorivsk, do lado da cidade que fica a pouquíssimos quilômetros aqui de Yavoriv, a base na região de Lviv, que foi atacada nessa madrugada. Eu acabei de conversar aqui com o prefeito local e ele falou que esse ataque aconteceu entre 5 e 6 da manhã. Foram aí disparados aí pelo menos 30 mísseis, teriam sido mais. Dizem que as defesas antiaéreas da base teriam abatido aí cerca de 20 mísseis, mas 30 conseguiram atingir a base. O prefeito não quis dizer, disse que seria informação para o inimigo, mas ele não quis dizer quantos desses mortos aí eram militares e quantos eram civis. Ele disse que ele não pode, é uma informação sigilosa. O prefeito também afirmou, não quis afirmar se havia militares estrangeiros na base, mas circulam aqui informações de que sim, teriam militares estrangeiros na hora do ataque. Isso não é confirmado, porque essa base é uma base de treinamento, ela fica muito perto da fronteira com a Polônia, exatamente para que o exército ucraniano possa treinar com as tropas da OTAN. É claro, numa situação em que não houvesse guerra. Havia confirmação de que havia militares estrangeiros aqui até pouco antes do início da guerra, mas não está claro se todos eles já haviam saído ou não. Vimos muitas ambulâncias aqui saindo da região e um clima de bastante tensão. Aqui a cidade está bem vazia e o pessoal, os moradores aí ainda não estão acreditando no que aconteceu. Pois é, né, Luiz? Inclusive porque... boa tarde para você, é o Vitor Brown falando aqui. Inclusive porque durante a semana a gente até conversava e você frisava que Lviv era uma das cidades que ainda não tinha sido atingida, né? Uma cidade no oeste do país. A ofensiva começou pelo leste, pelas regiões que fazem divisa com a Rússia, foi avançando até a região central do país, mas Lviv até agora não tinha sido atacada e vem, então, nesse 18º dia do conflito, nesse domingo, a confirmação desse ataque à base militar, como você mencionou. Isso já era esperado, os moradores e a comunidade que vive em Lviv já esperavam que mais cedo ou mais tarde isso fosse acontecer, que essa invasão russa e os ataques chegassem a Lviv, ou não? A cidade foi tomada de surpresa hoje. Olá, Vitor. Então, a gente tem que deixar claro que isso aqui é um distrito que fica no subúrbio e Yavoriv, ele fica mais ou menos 50 quilômetros de Lviv. Então, é bem distante. A gente levou um tempo até bem grande para conseguir chegar aqui em Yavoriv, porque tem muitos bloqueios. Que é onde fica essa base militar, né? Exatamente. Então, durante a noite, a gente foi acordado aí às 3h30 da manhã por um alerta de ataque aéreo, que a gente não sabia se eram sobrevoos ou se seria um ataque mesmo. Então, todo mundo foi para os abrigos. Esse alerta aí, depois de 1 hora, ele foi retirado, mas o ataque aconteceu por volta de 5 horas aqui em Yavoriv. Então, de fato, as pessoas não esperavam que chegasse tão perto, mas a gente tem que fazer uma ressalva. Isso daqui é um alvo militar. Ou seja, o governo russo já tinha afirmado ontem que ele iria atacar linhas de suprimento. A gente imagina que essas linhas de suprimento que ele está se referindo são as armas que estão sendo enviadas do Ocidente, da Aliança Militar Ocidental, para dentro da Ucrânia. E uma das principais formas de enviar essas armas é por via terrestre. E essa base é uma base gigantesca, ela tem quase 300 quilômetros quadrados aí de distância. É uma base onde se treina, se pratica tiro, então ela tem que ser muito grande. Então, as informações que não confirmadas ainda é que o governo russo teria acreditado que parte desse material, parte desses foguetes anticarro poderia estar sendo escondido nessa região ou poderia ter passado por essa base em algum momento. Então, essa base foi bombardeada. A gente não conseguiu entender ainda se isso é um alerta do tipo parem de enviar, OTAN pare de enviar armamentos aí anticarro, mísseis antiaéreos, porque nós temos capacidade de atingir essa região. Aqui onde eu estou, em Yavoriv, isso fica mais ou menos aí 20 quilômetros da fronteira com a Polônia.
é muito perto, é muito perto. Então as pessoas aqui estão preocupadas exatamente por isso. A Polônia é um membro da OTAN. Se um desses mísseis cai na Polônia, poderemos aí ter uma escalada de conflito, talvez aí acusações entre países e, num pior cenário, a entrada da Polônia na guerra. Mas isso a gente tem que ressaltar, tá distante ainda, não é uma possibilidade iminente. Isso aqui foi um bombardeio. A gente acredita que é um bombardeio de precisão, porque a gente rodou aqui, eu rodei, eu e o meu motorista, a gente rodou a região aqui de Yavoriv e a gente não encontrou prédios ou nenhuma instalação civil destruída. O ataque se concentrou realmente na base militar. Luiz, e você chegou a ver relatos de movimentação das pessoas saindo, deixando a cidade? Sim, antes de vir aqui para Yavoriv, eu passei na principal estação de trens de Lviv, que é o principal hub, a principal estação onde os refugiados estão saindo da Ucrânia e chegando na Polônia e na Eslováquia. Eles podem ir de trem ou de ônibus. E realmente as filas para entrar nos trens para a Polônia e nos ônibus para a Polônia estavam muito maiores do que de costume. Eu conversei com algumas pessoas na fila e essas pessoas disseram o seguinte: olha, agora estão atacando aqui perto de Lviv. A gente não sabe direito onde que é, mas é melhor a gente correr para a Polônia porque a gente não sabe o que vai acontecer. O outro lado disso, a ressalva, o ataque aconteceu a mais de 50 quilômetros de Lviv. Não tinha refugiados na região. A população civil, até agora, pelas informações que nós temos, não foi atingida aqui na cidade. Quem foi atingido foi dentro da base militar da Ucrânia, que fica até um pouco apartada, um pouco separada aqui desse centro urbano, aqui onde eu estou, que é o mais próximo da base, Yavoriv. E qual que é o clima por aí, Luiz? Queria saber tanto do clima meteorológico, porque a gente está falando muito sobre o frio aí, que está sendo um obstáculo a mais para esses refugiados e para as pessoas que tentam fugir. O frio está muito intenso por aí. Qual que é a temperatura aproximada de momento? Talvez você não tenha o número exato, mas pode trazer um pouquinho para a gente, em geral, como é que está a sensação térmica por aí. E a ambientação também. Depois desse ataque, dessa madrugada, houve um aumento na presença de tropas? Teve reforço no patrulhamento aí nas ruas de Yavoriv? Olha, aqui, hoje está um dia de sol aqui, então eu acho que está 2, 3 graus positivos. Mas à noite muito frio aqui mesmo assim, né, Luiz? É verdade, é verdade. Mas à noite chega a ficar menos 4, menos 5 graus. Ontem estava menos 8 graus. Então é complicado. Mas aqui, o que a gente está ouvindo aqui direto é circulação de policiais. Há uma circulação maior de militares, os checkpoints, aí, os pontos de controle. Você sente uma tensão grande entre as pessoas que estão nos pontos de controle e ambulâncias correndo para todos os lados. Aqui a gente viu muitas ambulâncias também circulando em Lviv, provavelmente para atender esses aí 134 feridos na contagem até agora. E o que as autoridades dizem é que não dá para fornecer muito mais informações, porque eles estariam aí ajudando o que eles chamam de o invasor russo. Então, eles não estão abrindo muitas informações. A gente nem tem autorização. Eu estou aqui na frente de um prédio onde o prefeito da cidade encontrou a imprensa para conversar informalmente, mas a gente nem pode chegar perto dessa base. A gente tentou, eu e o meu motorista tentamos chegar aí a essa base, mas havia um posto de controle e fomos informados aí que os jornalistas não têm autorização para se aproximar para ver o estrago. Então está sendo tratado com um sigilo muito grande esse ataque. A gente volta a falar de guerra com o Luiz, nosso correspondente, que já está pronto ali. Quem vai fazer a pergunta é o professor Marcelo. Professor. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, na realidade, para fazer. Uma diz respeito à questão dos efeitos colaterais e a outra diz respeito ao frio do momento, porque o inverno está aí, né? Com relação aos efeitos colaterais, eu vou começar com algo que é muito triste usar essa expressão, que se atribui ao Stalin, mas não se sabe se foi dele realmente, que ele dizia: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de 100 mil pessoas é apenas uma estatística. Para o Stalin se diz o seguinte: bem-vindo à humanidade,
porque a cultura judaica, creio que é ela que tem um pensamento que diz assim: quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Por que eu fiz essa consideração? Porque é muito doloroso você poder falar da perspectiva de efeitos colaterais. Mas quando você apresentou, a sensação que se tem é de que a narrativa que os russos apresentam é de que eles não estão fazendo embates ou bombardeios para atingir os civis. Na realidade, eles estão indo atrás de centros estratégicos. E centros estratégicos que possam, de alguma maneira, estar se recebendo reforços da OTAN, o que é um risco gigantesco. A OTAN ela tem que ter muito cuidado para não transformar algo que é localizado numa guerra sistêmica. Tá? A pergunta que eu faria em relação à questão dos efeitos colaterais, se realmente os pontos que estão sendo bombardeados pelos russos, segundo as informações que você possa ter, dizem respeito apenas aos centros estratégicos, ou eles estão fazendo um avanço em que, de alguma maneira, esteja atingindo a população civil voluntariamente? Essa seria a primeira pergunta. A segunda diz respeito ao frio. Se está ocorrendo algum controle da questão do frio por causa do fornecimento de gás, porque me parece que a lógica do Putin foi escolhida uma época, inclusive, que caso o Ocidente fizesse sanções, os russos cortariam o fornecimento de gás para a Europa e para a Ucrânia, o que seria um ponto muito importante para ele, porque ele ganharia com isso, porque ele constrangeria o Ocidente tanto quanto ele seria constrangido por possíveis sanções. Em relação ao fornecimento de gás, a gente não teve aqui informação, pelo menos na região oeste da Ucrânia, de corte no fornecimento. O aquecimento está funcionando normalmente por hora. É claro que existem cidades que estão sitiadas mais a região a oeste do país. E nessas cidades não faltam nem... não estão faltando tanto gás como eletricidade, água e até comida. Isso remete a gente à primeira pergunta. Os russos eles não estão fazendo aí muita distinção entre alvos civis e alvos militares. Ou seja, principalmente na região oeste aqui do país, esse ataque dessa madrugada foi um alvo militar. Sim, aparentemente, embora não tenha sido divulgado se civis foram feridos, era um alvo evidentemente militar. A gente também teve ataques aqui numa cidade ao sul de onde eu estou, que se chama Ivano-Frankivsk, que também o ataque foi uma pista de pouso, um aeroporto. Então também é considerado aí um alvo militar, porque poderia ser usado aí tanto pela Força Aérea Ucraniana quanto como por aviões civis, eventualmente até para trazer mantimentos e reforços, suprimentos para as tropas aqui que estão lutando na Ucrânia. Mas a situação é muito diferente na região leste do país. A gente tem, por exemplo, a cidade de Mariupol, que está vivendo um cerco aí há muitos dias. A mesma coisa, a cidade de Kharkiv. Essas cidades, os russos estão usando exatamente aquela mesma tática não, mas a tática mudou, mas a doutrina militar russa é a mesma da época soviética. Você cerca uma cidade, bombardeia ela intensamente por muitos dias e depois envia ondas e ondas aí de infantaria e de blindados para tentar tomar essa cidade. E, por exemplo, em Mariupol, foi evidente que os russos não deixaram acontecer a formação de um corredor humanitário. Eles querem que os civis fiquem lá dentro. Isso ajuda eles numa eventual negociação de paz lá na frente, porque começa a ficar o lado humanitário, o número de baixas começa a pesar demais para o governo ucraniano. Isso vai ter que, se ele começa a atacar tantos civis, o governo ucraniano vai ter que ser obrigado a ceder às suas exigências, eventualmente até desmilitarizar o país para acabar com o banho de sangue. Então, o que os analistas aqui com quem eu tenho conversado dizem é que esse ataque à população civil, ele é assim proposital, para inferir aí muito sofrimento à população e obrigar o governo ucraniano a negociar. A gente lembra que os russos eles estão usando o seguinte argumento: já que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conclamou os civis a lutarem e distribuiu armas, ele continua distribuindo armas para quem quiser defender a Ucrânia. Então, o russo ele pode ter a seguinte visão: não, ali naquela cidade que está sendo bombardeada,
aí seja Mariupol, seja Kharkiv, não tem civis, tem apenas combatentes regulares do Exército e insurgentes. Então, são todos alvos militares. A gente vê que não é bem assim, porque estão sendo bombardeados aí instalações hospitalares, a gente vê mulheres e crianças tentando fugir. Mas a percepção que a gente tem é que não há distinção entre alvos civis e alvos militares nessa campanha. E para a gente fechar então essa nossa conversa, mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Perfeito, Luiz. Eu tenho curiosidade sobre a estação de civis, como eles são recrutados, treinados, como é essa aproximação, inclusive de voluntários, né? Como é que está sendo esse processo aí de seleção dos civis e das pessoas que poderiam lutar, ou é uma situação espontânea, cada um por si? Não, existe uma certa organização. Eu tive ontem num centro de recrutamento para defesa territorial. E a gente vê muitos civis aí pedindo para lutar. A gente lembra que homens em idade militar não estão sendo autorizados a deixar a Ucrânia. Então, muitos deles estão se dirigindo para esses centros de recrutamento, onde eles recebem um treinamento básico e recebem aí um fuzil Kalashnikov e uma baioneta e munição e mantimentos. E são orientados aí a se apresentar em pontos onde vão participar da defesa do país. Eles não estão na linha de frente, esses ucranianos civis, eles não estão na linha de frente, eles estão sendo usados aí para monitorar estradas, fazer barreiras de controle e trabalhar dentro da retaguarda ucraniana. A gente também tem um outro tipo, que são os voluntários, a Legião Internacional ou Legião Estrangeira aqui que está sendo chamada, que são combatentes aí de diversos países, como Escócia, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Portugal, França e até o Brasil, que são pessoas com alguma experiência militar, mas isso não precisa ser comprovado, é só chegar e falar que quer lutar, que você é enviado por geralmente para Kiev ou enviado para alguma outra frente de batalha. Essas pessoas recebem armas e recebem até aquelas armas antitanque, estão recebendo os M72, que é a versão moderna das bazucas, e não precisa fazer uma comprovação, eles têm que apenas registrar na sua própria embaixada, e a sua embaixada faz uma comunicação ao governo ucraniano que eles estão vindo lutar. E eu ressaltaria também, houve um outro desenvolvimento aqui na situação militar, na situação estratégica. Hoje o governo britânico afirmou que o russo está tentando fazer um movimento de pinça na região mais a leste do país, ou seja, ele está descendo com tropas de Kharkiv do norte para o sul e subindo de Mariupol do sul para o norte. Eles vão tentar isolar toda a linha de contato, todo o exército ucraniano que está contendo as forças russas na região de Donbás, naquelas províncias rebeldes de Luhansk e Donetsk. Então, analistas aí com quem eu conversei acreditam que a tentativa da Rússia é provocar uma retirada, uma evacuação desses soldados o mais rápido possível aí em direção ao oeste, porque senão eles vão ficar cercados. E quando eles estão nessa retirada, eles ficam alvos aí, eles são alvos mais fáceis para a aviação. Eles estão desde 2014 reforçando as suas posições ali para conter o avanço de Luhansk e Donetsk. E se eles começarem a ser cercados, eles vão ter que abandonar espontaneamente essas posições e voltar aí mais para o oeste. Se isso acontecer, talvez essa seja a primeira grande conquista militar da Rússia desde o início da campanha. Perfeito. Esse, o Luiz Kawaguchi, nosso correspondente na Ucrânia, ele que está nesse momento em Yavoriv. Você me corrija se eu estiver enganado, né, Luiz? Yavoriv, que é um distrito que fica a cerca de 50 quilômetros de Lviv, é isso? Que é onde fica Exatamente. A base militar atacada nessa madrugada. Ataque esse que deixou pelo menos 35 mortos. Obrigado por enquanto, Luiz, pelas informações. Um bom trabalho por aí. Boa tarde. Até mais. Boa tarde.